Eu sempre falo isso, que existem várias formas de você trabalhar, mas a grande novidade que a gente tem, na verdade, essa novidade, ela iniciou mesmo em 2019, porque em 2019, quando a gente fala de licitação pública, né, é aquele processo que os órgãos do governo, né, todos os órgãos de todas as esferas, então a gente tem órgãos na esfera federal, esfera estadual, municipal, o Brasil inteirinho, todas as cidades, todas as regiões, tem entidades públicas, órgãos públicos que precisam diariamente buscar por produtos, buscar por serviços, buscar por construções, por locações, por reformas. E todo esse processo, quando o governo ele vai comprar alguma coisa, ele tem que passar por um procedimento que chama licitação. E o que muita gente não sabe é que é possível qualquer pessoa trabalhar com licitações, qualquer pessoa se tornar um analista master de licitações e aproveitar a grande oportunidade de também participar dessas oportunidades e vender para o governo. E você pode vender para o governo tanto com a sua própria empresa, ou para quem não quer abrir empresa, representando empresas de clientes. E essa é a função do analista master de licitação, utilizar as melhores técnicas que realmente fazem ele ganhar as licitações, aumentando significativamente o número de licitações que ele ganha, trazendo uma escala, um resultado aí efetivo na sua carreira, para os clientes também, ou para a sua própria empresa, usando a técnica correta na participação. E nesse ponto, o analista master de licitações, ele pode, então, em 2019, a gente começou um movimento, né, dos órgãos públicos com o decreto 10.024, que é o decreto do pregão eletrônico, onde o pregão eletrônico ele foi colocado como uma modalidade preferencial. Então, todas as licitações que utilizavam recursos federais, obrigatoriamente precisavam ser realizadas por pregão eletrônico quando se tratasse de um objeto comum. Flávia, o que é um objeto comum? É um objeto que não demanda uma maior busca ali no mercado, qualquer empresa daquela área, daquele ramo consegue entregar aquele serviço, entregar aquele produto. Claro, precisa atender as condições do edital, né? Ter toda a documentação certinha, as propostas também. Mas desde 2019 começou um movimento muito forte para que as licitações elas fossem saindo daquele espírito presencial e cada vez mais a gente conseguisse realizar essas licitações eletronicamente, pela internet. E aí o que acontece é que o governo federal já, em disparado, desde 2018, na verdade, já tinha o maior número das licitações deles sendo feitas de forma eletrônica lá pelo portal do Compras Gov.br, que a gente chamava de Comprasnet, né? E os municípios e estados, alguns deles foram se adaptando, né? Foram indo também para o mundo digital, mas ainda, claro, muitos municípios que ainda acabavam efetuando as suas licitações, mas de forma presencial. E aí, em 2020, com o que aconteceu em 2020 e 2021, não teve outro caminho senão os órgãos e as entidades públicas se adaptarem para o mundo eletrônico. Então, salvo raras exceções, quando tudo fechou, quando todo mundo teve que ficar ali em isolamento, não tinha como ficar realizando as licitações eletrônicas. E você pensa o seguinte, o governo ele nunca para de comprar, nenhum dia sequer. Então, o órgão público ele não pode deixar de comprar, por exemplo, medicação, né? Vai da medicação, cesta básica. Então, todos os equipamentos, todos os produtos que vão servir para a sociedade, todos os equipamentos e produtos que também são utilizados dentro do órgão, dentro da entidade pública, desde a mesa ali, da cadeira que o servidor público senta para trabalhar, o notebook que ele usa, o computador que ele usa, o café que ele toma, a água que ele toma. Então, tudo isso é feito por um processo de compra, tem que passar por uma licitação ou também por uma compra direta, mas que também tem um passo a passo, também tem um processo, também tem regras para seguir e que o analista master de licitações também pode participar. São formas pelas quais o governo ele faz a compra, seja com licitação ou sem licitação, mas sujeito todo um regramento que o analista master de licitação tem que dominar e tem que seguir aí esse passo a passo. E nesse ponto, então, desde 2019, a gente já teve aí a esfera federal, pelo menos, de uma forma muito indo para o mundo digital, né, realizando as licitações de forma eletrônica, de forma online, e em 2020 e 2021, com os acontecimentos, não teve jeito, tá? A grande parte, aí, a maior parte, realmente, do Brasil, estados, municípios, todas as esferas tiveram que se adaptar ao mundo digital, à era digital, e começar também a realizar suas licitações de forma online, pela internet. E não para por aí. Em 2021, nós tivemos o advento da Lei 14.133, se você nunca ouviu falar, essa é a nova lei de licitações, que entrou em vigor
logo em 2021, na data que ela foi publicada. Porém, dois regimes convivem ao mesmo tempo, tá? Até dia 1º de abril de 2023, quando somente a Lei 14.133 já vai tomar lugar, hoje ainda a gente tem a Lei 8.666, a Lei 10.520, são os regimes hoje, né, que são utilizados hoje, eu falo que é o regime comum, né, o regime atual. E, paralelamente, eu tenho também a Lei 14.133, que já está em funcionamento, tá? Então, hoje eu tenho dois regimes sendo aplicados. Com o atual regime, quando a gente fala da 8.666, da Lei 10.520, ainda existem modalidades presenciais. Eu tenho hoje ainda, né, aqui em 2022, eu tenho o convite, eu tenho tomada de preços, que são modalidades presenciais, a concorrência, mas que são utilizadas basicamente quando a gente está diante de um objeto que não é comum, por exemplo, uma obra, né, um objeto que não é comum. Quando o objeto é comum, eu vou para o pregão. Existe também o pregão presencial, tá? Que acontece ali presencialmente, mas olha só, as modalidades presenciais hoje, elas são realmente um número muito menor quando comparado ao número de licitações que são eletrônicas, porque hoje mais de 90% das licitações, elas são realizadas de forma eletrônica. Então, salvo raras exceções de alguns municípios ali, a maioria das licitações são realizadas de forma eletrônica, e hoje a gente tem também a dispensa eletrônica, que é uma forma de contratação direta sem licitação, que acontece eletronicamente, acontece online, e aí o que eu quero te dizer que a partir do dia 1º de abril de 2023, quando a Lei 8.666, a Lei 10.520, elas serão oficialmente revogadas, e a gente vai ter a Lei 14.133 valendo, e também a Lei 13.303, que é a lei das estatais, tá? E a Lei 14.133, a nova lei de licitações, ela coloca todas as modalidades, obrigatoriamente, né, preferencialmente sendo feitas ali de forma eletrônica. Então, na nova lei de licitações, eu não vou mais ter tomada de preços, eu não vou ter mais convite, mas eu tenho concorrência, eu tenho pregão, eu tenho diálogo competitivo, e são modalidades que existe a previsão que elas precisam ser realizadas de forma eletrônica. Se o órgão público, a entidade pública, precisar realizar uma licitação presencial, na nova lei de licitações, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma justificativa, isso tem que ser justificado nos autos do processo, quer dizer, é uma exceção, não pode ser a regra. E além disso, a licitação ela vai ter que ser filmada, gravada, e o vídeo e o áudio vão ter que ser disponibilizados nos autos do processo. Imagina o trabalho que vai dar para fazer isso, é muito mais fácil a gente logo se adaptar, os municípios logo se adaptarem e começarem a realizar as licitações de forma unicamente eletrônica. Isso certamente vai dar menos trabalho do que a gente ter que pegar toda uma equipe ali, toda uma edição para realmente conseguir gravar o vídeo, conseguir gravar os áudios e colocar aquilo na internet, tá? Então, por que eu contei? Por que eu fiz essa introdução? O que eu quero dizer com isso? Que o mercado hoje, ele basicamente, tá, em mais de 90% das oportunidades, elas são realizadas de forma eletrônica, e a tendência é isso chegar a 100%, né? A gente tem ali todas as licitações serem feitas de forma eletrônica. Com a nova Lei 14.133, isso também vai ganhando mais força ainda, né? Vai ficando mais forte esse conceito realmente de ir para o mundo eletrônico, de realizar tudo isso de forma eletrônica. E aí vem a questão do vídeo de hoje. Flávio, eu moro numa cidade do interior, eu moro numa cidade pequena, eu não vou conseguir ser analista master, não vou conseguir faturar acima de 10 mil reais por mês. Esse é o maior mito que pode existir, porque com a oportunidade de forma online, eletrônica, pouco importa qual é o local que você está aí morando, sediado, não importa se você está morando numa capital, se você está morando numa cidade do interior, se você está morando num sítio, se você está morando numa cidadezinha ali bem pequenininha, com poucos habitantes, isso não vai fazer diferença nenhuma. Em hipótese alguma, a sua carreira, ela vai ter algum bloqueio quando comparado a um analista master que está ali numa grande capital, que está em São Paulo.